Você, mãe, acha que seu filho chora demais, chora por tudo e muitas vezes você não sabe como reagir, não sabe se dá atenção, se pune ou o que você pode fazer? Assiste esse vídeo então que eu vou te ensinar direitinho como agir nessa situação. A primeira coisa que você precisa saber é que o choro, ele é uma reação natural da criança, por diversos motivos que a gente já vai falar, mas é uma reação natural da criança. Então, você não precisa se preocupar tanto ou ficar tão desesperada porque o seu filho está chorando. O que você precisa sim é acolher esse choro, olhar para sua criança, confortar e no momento do choro não é o momento de falar, não é o momento de perguntar o que está acontecendo, porque quando a criança está chorando, qualquer conversa, qualquer pergunta, qualquer ameaça só vai deixar ela mais desconfortável e com maior tendência a continuar chorando. Então a primeira coisa que a gente faz é acolher. Primeiro a gente acolhe e acalma. Depois a gente precisa identificar o motivo desse choro para que a gente possa aprender a lidar. E quais podem ser esses motivos? O primeiro dos motivos, gente, é uma simples dificuldade de regulação emocional. A criança muito pequena, até mais ou menos 4 anos de idade, ela tem muita dificuldade de lidar com as próprias emoções, de entender e verbalizar o que ela está sentindo. Então, frente a algumas situações que podem ser situações pequenas aos olhos do adulto, essa criança vai recorrer ao choro. E aí, se for uma questão de desregulação emocional, simplesmente acalmar a criança já vai resolver o problema. Mas o segundo motivo pelo qual a criança chora é o desconforto físico. Quando a criança sente fome, sono, sede, ou quando ela está incomodada com o xixi ou com o cocô, a criança pode chorar. É a forma da criança de comunicar que algo não está bem com ela. E aí, simplesmente resolvendo o desconforto, alimentando, colocando para dormir, trocando a fralda, a gente também vai conseguir que esse choro cesse. O terceiro motivo pelo qual as nossas crianças choram são elementos do ambiente. Coisas que aconteceram no mundinho dessa criança e que ou deixaram ela triste, chateada, ou mesmo a fizeram ter uma necessidade de chamar atenção. E aí a gente precisa identificar o que está acontecendo nesse ambiente da criança para que a gente possa então dar a solução adequada a cada caso. E quando eu falo identificar, claro que a gente vai perguntar para a criança o que está acontecendo, mas a gente não deve esperar que uma criança pequena vá saber dizer para você tudo o que está acontecendo ou como ela está se sentindo. As crianças, gente, elas ainda não têm essa total maturidade, porque se elas tivessem, elas verbalizariam, né? Elas falariam o que está acontecendo, elas não precisariam chorar. Mas ainda assim, converse com a sua criança, porque o que ela te disser vai te dar pistas para entender se ela está com ciúmes do irmão, se ela quer um pouquinho de atenção, por exemplo. E aí, você dando para sua criança aquilo que ela precisa, se for atenção, brincando um pouquinho, ficando um pouquinho com ela, você com certeza vai também resolver o choro da sua criança. E, gente, muito importante que a gente entenda essas situações para aprender a lidar de uma maneira mais positiva. Mas tem também algumas atitudes que são muito negativas em relação ao choro da nossa criança e que a gente não deve ter frente a esse choro. Por exemplo,
desconsiderar o choro da criança, dizer que aquilo que ela está sentindo não é nada, que não é motivo para chorar, ou que ela está chorando igual uma menininha. Então, nunca desconsidere ou ridicularize o choro da sua criança, porque isso pode levar a muitos traumas futuros. Além disso, gente, também nunca ameace. Nunca diga que ela vai ficar de castigo, por exemplo, se ela continuar chorando. Porque, de novo, isso só contribui para que a criança fique com mais medo, com mais ansiedade, e isso só vai fazer com que ela continue chorando. Então, quanto mais a gente ameaça, mais a gente contribui para que ela continue chorando. Mas, gente, por último e não menos importante, não dê à sua criança aquilo que ela quer só porque ela está chorando, porque senão ela vai aprender a usar o choro como uma forma de chantagem para conseguir o que ela quer. Então, muito importante não ceder nesse momento. E aí, gostou desse conteúdo? Espero que sim. Espero que você esteja também gostando aqui do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o seu like, porque toda semana nós temos conteúdos novos, especialmente preparados para você, mãe.